Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast New Business Edu. No episódio de hoje conversaremos com Daniela Nicolini sobre o tema felicidade na vida profissional e na vida pessoal. Isso mesmo, o tão famoso Mindfulness. Mindfulness é uma intervenção utilizada na psicologia positiva e no aumento do bem-estar subjetivo, ou seja, a felicidade. A Daniela Nicolini, consultora em comunicação e marketing, é especialista em bem-estar e felicidade, facilitadora FIB, da Felicidade Interna Bruta, e CHO, Chief Happiness Officer. Daniela, obrigado por estar conosco. Conta um pouco sobre as razões que a levaram ao interesse por esse tema, após tantos anos trabalhando como consultora, professora e empreendedora. Oi, Fábio. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade. Acredito que quanto mais o tema for divulgado e discutido, teremos mais pesquisas e implementações de intervenções com mais resultados. Nestes meus 20 anos de experiência, percebi que a qualidade profissional das equipes subiu tecnicamente, mas ela caiu emocionalmente. Isso eu vi em empresa, isso eu vi na universidade, enfim. A quantidade de doenças emocionais com afastamento cresce de forma vertiginosa e o turnover das equipes acarreta em prejuízo emocional e financeiro. Os jovens começam a apresentar problemas como ansiedade e depressão, enfim, crise do pânico, ainda na escola, e chegam no mercado totalmente fragilizados. A gente vê uma diferença gritante aí da geração X para as atuais, né? Como motivar, reter ou mesmo esperar deste colaborador? Era um questionamento aí, uma dúvida que eu tinha internamente. Como que ele vai somar? E aí eu busquei na psicologia positiva essas respostas. E gostaria de começar conceituando felicidade para você, que eu acho que é algo que gera bastante confusão aí para as pessoas. Felicidade é uma experiência que contempla o bem-estar, combina a sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Essa definição é de uma pesquisadora, né, de uma cientista, que chama Sonia Lubomirsky, da Universidade da Califórnia. Essa definição é essencial para começarmos a falar no assunto, porque confundimos muitas vezes felicidade com momentos alegres, principalmente difundido aí nas redes sociais. Alegria são momentos que geram prazer momentâneo, né? Enfim, encontrar amigo, tomar um sorvete, entrar num lugar quentinho depois de uma nevasca, ou num lugar com ar-condicionado depois de um dia de 40 graus, comprar um carro e por aí vai. A felicidade, ela tem como esse objetivo essa constância de sentido e propósito, gerando bem-estar. Há formadores de opiniões e líderes empresariais afirmando que as empresas que não investirem no bem-estar não serão competitivas. Qual a razão para essa preocupação agora, Daniela? O capital humano é o bem mais precioso dentro de uma empresa. A tecnologia ela pode ser copiada rapidamente, mas as pessoas são únicas, né? Então a gente sabe que hoje ninguém detém essa tecnologia por muito tempo sem copiar, mas as pessoas são as que fazem a diferença. Se o colaborador está infeliz, consequentemente seu comprometimento, desempenho e satisfação serão baixos. Isso vai acarretar em quê? Isso vai acarretar em ausência, problemas de relacionamento, produtividade baixa, erro, retrabalho e por aí vai. Prejuízo, enfim. Então, para as organizações, a preocupação é algo essencial. Por quê? Se eu não investir em condições para que esse colaborador tenha uma vida feliz, esse bem-estar, esse objetivo, automaticamente ela vai ganhar menos, ela vai ter mais prejuízo, ela vai ter mais problema aí a curto, médio e longo prazo. Muito interessante os seus pontos. Você acredita que a felicidade, bem-estar do funcionário é uma responsabilidade também das empresas ou é uma abordagem mais pessoal? De fato, Fábio, a felicidade é algo individual do ser humano. E podemos afirmar que ela é composta aí de alguns fatores, né? Então, fatores genéticos, né? Então, existem pessoas mais propensas a desencadear doenças mentais, como depressão, enfim. Fatores como viver em uma sociedade democrática e estável, contar com uma rede de apoio social efetiva, exercer um trabalho recompensador e com uma renda adequada. A questão não é ter uma alta remuneração, a questão é conseguir ter condições dignas aí de vida, né? Ser razoavelmente saudável, possuir objetivos alinhados aos valores pessoais, ter uma filosofia, uma região que sustente esse significado, tudo isso vai impactar.
e ela também pode ser treinada através de intervenções. Então, a responsabilidade, sim, ela é algo individual. A empresa ela não pode ser responsável por uma felicidade de alguém. O que a empresa ela é responsável? Ela é responsável por dar condições para que esse objetivo seja alcançado. E ainda ela pode ajudar na criação desses programas que promovam esses insights de felicidade, né? Ela pode ajudar a treinar essas pessoas. Esse é o papel de responsabilidade da empresa. Dani, agora eu acho que eu vou tocar num ponto um pouco polêmico. Por favor, não me leve a mal. Mas, você sabe, a nossa geração se preocupava menos com essas questões de bem-estar pessoal e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Com base na sua pesquisa acadêmica, quais são os fundamentos que motivaram essa mudança de prioridades para as pessoas e agora também para as empresas? Sim, nossa geração entendia que ser workaholic era o ideal, dedicação full time era super ok. A tecnologia ela nos proporcionou isso, né? Então a gente foi a geração que começou a trabalhar junto com o celular, notebook. Nós da fase dos 40 anos aí, geração X, começamos a trabalhar junto com esses recursos de total disponibilidade. E as doenças começaram a aparecer. A depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Segundo a OMS, até 2030, a depressão será também a doença que mais gerará custos econômicos e sociais para os governos e para as empresas, devido aos gastos com tratamento para a população e às perdas de produção. O indicador de suicídio também é alto, segundo a OMS. 800 mil pessoas cometeram suicídio por ano no mundo. Isso antes da pandemia, tá? A gente ainda não tem os dados em relação ao ano passado. Então, essa mudança é essencial por uma questão de sobrevivência de pessoas e empresas. As gerações mais novas, Y e Z, essa sobrecarga ainda começou na escola, né? A agenda deles foi uma agenda extremamente lotada, com atividades, diversos idiomas, enfim. E essas síndromes e essas dificuldades, elas começaram a aparecer antes. Além da questão crítica deles, que ainda é maior, né? Eles foram treinados a questionar mais. E quanto mais eles questionam, mais eles têm dificuldade de aceitar coisas que não estejam dentro de uma questão de ideal para eles. Então, uma empresa que não tiver um propósito que se identifique com os dele, eles não ficam, né? Eles saem sem o menor questionamento. Diferente da gente que, enfim, não questionava muito e simplesmente executava. E o nosso objetivo era trabalhar, era construir, era ter as coisas. Eles já têm questionamentos mais focados com o propósito deles. Agora vamos colocar essa perspectiva de felicidade e mindfulness no contexto da liderança corporativa, que é responsável pela execução das estratégias nas empresas, entrega dos resultados de curto e longo prazo, assim como agora corresponsável pelo bem-estar dos seus colaboradores. Qual a orientação para esse líder, que por muitas vezes se sente muito pressionado a entregar os resultados e equilibrar todas essas prioridades? Quero começar respondendo essa pergunta com dados, né? Contra fatos, não argumentos. Então, a gente tem algumas pesquisas que mostram que após a implementação de programas de felicidade, alguns indicadores que são muito importantes aí para os gestores, eles aparecem com grande melhoria, né? Então, tem uma pesquisa da Greenberg que mostra que a empresa teve um incremento em produtividade de até 31%. Tem uma pesquisa da Gallup que mostra que a empresa teve um aumento de retenção em 44% e uma redução em turnover de até 55%. E na Forbes, a ausência de doenças, né, a redução de afastamento por ausência de doenças em até 66%. Então, eu acho que essas pesquisas, elas mostram o quanto é importante essa empresa e esses gestores investirem nessas condições para a felicidade. E às vezes, Fábio, é muito comum as pessoas acharem que os programas eles sempre impactam em investimentos altos ou grandes desgastes. Na verdade, não. Você tem melhorias que são básicas, como respeito de carga horária, ferramentas necessárias para o desenvolvimento da função, um ambiente saudável,
Ele ser ouvido e poder participar de processos de melhoria geram satisfação, ser respeitado, poder proporcionar aí intervenções e programas que incentivem o bem-estar, promover ações de happiness skills, promover projetos e atividades ali alinhados com as forças de caráter e as virtudes do ser humano. A empresa ela consegue muito mais engajar seu colaborador dessa forma e automaticamente ter mais produtividade e reduzir despesa. Então eu vejo isso como algo necessário neste momento por parte dos gestores, né? É abrir um pouco e deixar de se preocupar apenas com o desenvolvimento da função da pessoa e criar essas condições para que esse funcionário desenvolva melhor a sua função. Né? Então, eu acho que é isso aí que não é aumentar a carga do gestor, mas fazer com que o gestor tenha esse olhar diferente e automaticamente melhore os seus indicadores e os indicadores da sua equipe. Continuando no contexto da liderança, como o gestor consegue justificar investimentos em mindfulness e fomentação de felicidade no ambiente de trabalho? A felicidade pode ser quantificada ou expressa em algum indicador de performance da empresa? Primeiramente, é essencial que isso esteja incorporado na cultura da empresa, priorizada pela alta gestão, senão o programa se torna fake e não se sustenta. Quando eu falo de cultura, estamos falando de valores e não de estrutura. Não adianta nada colocar redes ou tobogãs, mas gestores assediarem moralmente sua equipe, ou horários não serem respeitados, preconceitos velados fazerem parte aí do dia a dia. Enfim, o olhar para o ser humano e para o colaborador deve ser genuíno, ele tem que ser verdadeiro. Ou seja, hoje as empresas ressaltam muito a entrega da excelência ao cliente, né? É muito comum esses programas, o cliente tem razão, o cliente é essencial, sem dúvida nenhuma. O cliente é a razão de uma empresa existir. Mas não existe cliente se não tiver colaborador, certo? Você acha que é possível ter uma entrega para o cliente sem antes ter uma excelência do colaborador? Eu particularmente acho que não, né? Então, nenhum colaborador vai entender a importância de tratar esse cliente com excelência se ele não for tratado com excelência. Então, com a aplicação de escalas, conseguimos um indicador de como estão as condições daquela equipe, daquela empresa. E aí os programas são desenhados para atingimento de melhorias e das metas estabelecidas aí diante do diagnóstico. Mais uma vez, Daniela, muito interessante, relevante esse tema. Está na mídia, tivemos recentemente o Dia da Felicidade. Para concluir a nossa conversa, é uma pena, o tempo passa rápido e esse assunto é tão interessante, poderíamos ficar horas aqui debatendo. Mas a gente tem um limite de tempo. Então, deixe as suas considerações finais e complementares, uma dica de livro, um podcast, filme, ou algo que possa ajudar as pessoas que nos ouvem a construírem um pouco mais de felicidade em suas vidas. Vou dividir minha resposta em 2 blocos, né? Então, para as pessoas, eu gostaria que elas passassem a cuidar melhor do seu bem-estar, que investissem em atividades que gerem flow. Flow é quando a gente se dedica a algo que nos deixa tão absortos que não sentimos nem o tempo a passar. Isso é super importante para a gente. Seja ela uma atividade física, ler livros, conversar com amigos, enfim, algo que gere prazer. Estabelecer rotinas também é essencial. Então, desde uma lista simples de to-do, onde ela possa controlar seu tempo e volume de atividades, porque muitas vezes a gente coloca no seu dia a dia mais atividades do que nossa capacidade produtiva e útil deveria existir, até colocar limites básicos, como almoçar sem olhar no celular, ou até que horas usá-lo para trabalho, enfim, estabelecer seu próprio ritmo. Tem umas intervenções na psicologia positiva que são bem interessantes também. Uma delas é o Diário da Gratidão. Nele, anotamos todos os dias 3 coisas que foram gratos, que você foi grato naquele dia. Com ela, vamos mudando o nosso mindset para perceber aspectos positivos e melhorando nossos hormônios nesse sentido. Então é algo muito simples, você vai pegar um caderno básico seu e refletir no final do seu dia 3 coisas que foram relevantes no seu dia com um olhar positivo e vai gerando esse caderno
e estabelecendo frequência desse hábito. Vai chegar um momento que você não vai ter mais nem a necessidade de escrever. Automaticamente, seu olhar, mesmo num dia de crise, mesmo num dia caótico, você vai ter um olhar muito mais positivo pelas coisas que você deve ser grato. Para os empresários e gestores, minha orientação é que incorporem na cultura da empresa este olhar e invistam nessas condições para o bem-estar do seu colaborador. Certamente será mais econômico para vocês. E vou deixar aí 3 livros como indicação. O Florescer, uma nova visionária interpretação da felicidade e do bem-estar. Ela é do Martin Seligman e ele é o precursor aí da psicologia positiva. Ele vai falar de todo o conceito que essa felicidade, esse bem-estar subjetivo gera. Sobre a felicidade de Frederic Lenoir, conceitua a felicidade e o impacto dela no nosso dia a dia, com um olhar mais filosófico, enfim. E para finalizar, o Morrendo por um Salário, como as práticas modernas de gerenciamento prejudicam a saúde dos trabalhadores e o desempenho da empresa. E o que podemos fazer a respeito? Ele é do Jeffrey Pfeffer, são livros que você vai encontrar na Amazon, enfim, e que vão dando um norte de como a felicidade e o bem-estar estão aí disponíveis para a gente e tão importante desse olhar que nós esquecemos nos últimos tempos. Super obrigada, Fábio. Até a próxima e me coloco sempre à sua disposição. Foi um prazer imenso esse bate-papo com você. Até mais. Esse tema foi incrível. Esse podcast agregou bastante, tenho certeza, a todos. Não percam o próximo podcast. No próximo podcast eu conversarei com o Kit, aqui na Inglaterra. Ele vai falar com a gente sobre cybersecurity. Kit é um especialista em cybersecurity e nós abordaremos esse tema com foco na governança corporativa. Não percam. E também não deixem de seguir o nosso canal no YouTube, New Business Edu. Vai lá, tem bastante material complementares aos temas que nós discutimos aqui. Até logo e vejo você no próximo podcast.